Espírito Santo, entra no meu lar e destrói toda obra de feitiçaria e macumbaria contra a minha família. Há momentos em que você entra no seu próprio lar e sente que algo está fora do lugar. Não fisicamente, mas espiritualmente. Como se o ar estivesse pesado, como se a paz tivesse sido empurrada para fora, como se uma sombra silenciosa tivesse se instalado sem pedir permissão. E ainda assim, você tenta seguir a rotina, tenta manter o equilíbrio, tenta convencer a si mesmo de que é apenas cansaço. Porém, no fundo, sabe que não é. Há um tipo de inquietação que não nasce da mente, nasce do ambiente. Uma compressão invisível que rouba o sono, afeta conversas, interrompe vitórias e cria tensões que não existiam antes. E é exatamente nesse tipo de cenário que muitas famílias se encontram, vivendo dentro da própria casa, mas sem sentir que realmente estão seguras nela. Talvez você também esteja enfrentando isso agora, conflitos que surgem sem explicação, irritações que aparecem do nada, discussões que estouram por motivos mínimos, sensação de observação espiritual, sonhos perturbadores, um ambiente que parece espiritualmente invadido, e enquanto tenta entender o que acontece, algo dentro de você sussurra: tem algo errado aqui. Isso não é imaginação, não é fraqueza emocional, não é exagero. Muitas vezes é ataque, muitas vezes é feitiçaria, muitas vezes é macumbaria enviada diretamente contra o seu lar. E quando a guerra atinge sua casa, não é o medo que te salva, mas o Espírito Santo. Por isso, não saia deste vídeo, porque o que você vai ouvir agora não é apenas uma mensagem, é um confronto direto ao que tenta destruir a sua família. E no meio desta introdução, surge uma verdade bíblica que expõe a realidade espiritual. Nenhuma arma forjada contra ti prosperará. Isaías 54:17. Essa promessa não é poesia, é uma sentença espiritual. E hoje ela será ativada sobre o seu lar. Agora respire fundo, porque o que está prestes a acontecer é maior do que qualquer perturbação que você vem enfrentando. Pense em tudo o que tem acontecido ultimamente, portas que deveriam se abrir e não se abrem, oportunidades que somem do nada, relacionamentos enfraquecendo sem razão, pressões emocionais que aparecem repentinamente, sensação de bloqueio, confusão mental, crianças inquietas, brigas constantes, sonhos estranhos, um peso que vai e volta como se tivesse vida própria. Isso não é coincidência, isso não é azar, isso não é desgaste emocional comum, isso é interferência espiritual. E quando o inimigo percebe que não conseguiu tocar você por fora, ele tenta entrar no único lugar que deveria ser seu refúgio, sua casa. Mas hoje, exatamente hoje, você não está aqui por acaso. Há um motivo maior te trazendo até esta oração. Deus não permite que o ataque seja revelado sem também revelar a saída. E o Espírito Santo está prestes a entrar no seu lar com autoridade, arrancando tudo o que foi enviado para destruir sua paz. Prepare o seu coração, porque cada palavra desta oração vai quebrar, expulsar, desfazer e anular todo o mal organizado contra a sua família. Fique até o final, porque a libertação começa na consciência, mas se completa na presença. E é essa presença que vai te encontrar agora. Vamos iniciar esta oração. Oremos. Espírito Santo, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, me encontro diante da sua santa presença. Com o coração firme e a voz fortalecida, pedindo que o Senhor atravesse agora cada parede, cada ambiente, cada espaço deste lar, com o teu poder que nenhuma obra maligna consegue confrontar. Que toda feitiçaria erguida contra esta família se desfaça como pó ao sopro da tua autoridade. Que toda macumbaria preparada para afligir, adoecer, destruir ou confundir, seja quebrada antes mesmo de tocar qualquer pessoa que habita esta casa. Que o teu mover invada territórios invisíveis, onde mãos humanas tentaram interferir,
substituindo toda energia sombria por um ambiente repleto de sobriedade, lucidez espiritual e força interior. Espírito Santo, visita agora este lugar com intensidade, removendo em silêncio o que olhos não veem, esmagando a raiz de cada plano maligno e restaurando a paz que foi roubada por influências contrárias ao teu propósito. Espírito Santo, age com precisão nas estruturas espirituais que tentaram se erguer contra este lar, derrubando cada mecanismo invisível criado para prejudicar relacionamentos, desgastar emoções e gerar conflitos que surgem sem motivo aparente. Passa como fogo que consome o que não presta, como vento que dispersa o que não permanece, como luz que dissolve o que depende das trevas para existir. Que a tua presença retire toda perturbação emocional sem explicação, todo desânimo repentino, toda insônia que aparece de modo estranho, toda agitação que surge sem razão lógica. Destrói aquilo que tentou manipular pensamentos, influenciar comportamentos, despertar irritações e provocar divisões. Que este lar seja um território onde nenhuma obra espiritual enviada pelo mal consegue sobreviver, porque o teu poder estabelece domínio total. Espírito Santo, afasta presenças espirituais que tentaram se aproximar desta casa por meio de inveja, ódio, desejo de queda, objetos consagrados, oferendas ocultas ou palavras liberadas com intenção destrutiva. Neutraliza vibrações malignas que buscam travar projetos, minar finanças, atrasar oportunidades e impedir realizações importantes. Que toda a atmosfera carregada seja substituída por serenidade profunda, trazendo clareza onde havia confusão, ordem onde havia perturbação e firmeza onde havia instabilidade. Que cada canto desta casa seja selado pela tua força, impedindo qualquer tipo de influência que não venha da tua vontade. Espírito Santo, desarticula armadilhas espirituais que foram montadas longe dos nossos olhos e remove todos os resíduos deixados por obras contrárias que tentaram se sustentar aqui. Espírito Santo percorre agora cada mente, inundando de coragem aqueles que foram tocados por medo, insegurança ou ameaças espirituais que surgiram como pensamentos inesperados e invasivos. Restaura equilíbrio emocional, devolve a força interna perdida em batalhas silenciosas e coloca um escudo espiritual ao redor desta família, impedindo que orações contrárias, maldições lançadas, pragas enviadas ou desejos de destruição encontrem entrada. Age na profundidade, onde palavras humanas não alcançam, tratando feridas causadas por ataques espirituais persistentes, arrancando sensações que tentavam se repetir, eliminando cargas pesadas que ninguém conseguia explicar. Que cada membro desta casa sinta a tua presença restauradora, firme e incontestável, invadindo a alma e devolvendo a segurança que foi atacada. Espírito Santo, alcança os pontos sensíveis desta casa, tocando situações que o inimigo tentou explorar para criar brechas. Desentendimentos, cansaço espiritual, conflitos internos, irritações repentinas, fragilidades emocionais e pensamentos negativos que surgiram como flechas queimando. Reconstrói o que foi abalado por investidas contínuas. Limpa o ar deste ambiente de toda a presença espiritual invasora e sela cada porta que foi tocada por ataques maliciosos. Que a tua força proteja decisões, emoções, relacionamentos e planos futuros. Que nenhum movimento maligno encontre espaço para se reorganizar. Que tudo aquilo que foi lançado para quebrar a estabilidade deste lar seja neutralizado pela tua autoridade e que a harmonia retorne com profundidade e constância. Espírito Santo, consolida agora a vitória sobre cada obra espiritual enviada contra esta família, encerrando definitivamente tentativas de feitiçaria, macumbaria, encantamentos, rituais ou invocações feitas com o propósito de causar dano.
Que o teu domínio espiritual permaneça firme neste lar, tornando inviável qualquer retorno do mal. Firma no coração desta família a certeza de que nada supera o teu poder, que nenhuma obra contrária prevalece diante da tua presença e que nenhuma arma espiritual formada contra nós prospera. Traz segurança às emoções, integridade aos pensamentos, leveza ao ambiente e paz ao convívio. E que a partir deste momento, este lar seja conhecido no mundo espiritual como um território protegido, guardado e dominado pela tua força, onde nenhuma sombra encontra abrigo e onde tua presença reina sem resistência. Espírito Santo, age agora com discernimento absoluto sobre tudo aquilo que foi arquitetado contra este lar, desfazendo cada trama planejada para atingir emoções, confundir pensamentos e provocar rupturas silenciosas dentro da família. Que toda intenção maligna lançada para semear frieza, desgaste, irritação constante ou distanciamento emocional seja quebrada enquanto a tua presença atravessa cada detalhe da vida desta casa. Entra onde palavras humanas não alcançam, toca pontos que ninguém percebeu, remove sementes que tentaram germinar dentro de cada mente e interrompe influências que buscavam se esconder por trás de rotinas, cansaços ou distrações. Que nada do que o inimigo planejou continue operando em secreto, porque onde tu és recebido, nenhuma estratégia das sombras permanece de pé. Espírito Santo, destrói mecanismos espirituais criados para fragilizar relacionamentos, desorganizar decisões importantes ou abrir brechas que permitiriam um novo ataque no futuro. Quebra ciclos emocionais que surgiram sem explicação. Desfaz pensamentos repetitivos que tentavam convencer alguém de que nada daria certo. E silencia murmúrios invisíveis que trabalhavam para gerar medo, insegurança ou desistência. Que a tua presença seja como uma espada que corta vínculos espirituais escondidos, isolando completamente esta casa de tudo aquilo que foi enviado para influenciar negativamente nossos passos. Traz clareza ao que estava confuso, força ao que estava fraco e estabilidade ao que parecia estar desmoronando por dentro. Espírito Santo, percorre cada ambiente deste lar e remove todo o peso espiritual enviado de forma intencional. Toda a atmosfera carregada que entrou através de inveja, más intenções, visitações contaminadas ou palavras faladas com o desejo de provocar queda. Purifica o ar, limpa caminhos e interrompe vibrações que buscavam alimentar conflitos sem motivo aparente. Que nenhum resquício do que foi preparado para nos atingir permaneça neste lugar. Reorganiza a energia espiritual desta casa, trazendo leveza onde havia tensão, serenidade onde havia inquietação e harmonia onde tentaram plantar discórdia. Que tua presença seja sentida como uma luz que ocupa cada sombra e torna inútil qualquer esforço das trevas. Espírito Santo, atua no interior de cada membro desta família, anulando sentimentos que não nasceram da verdade, cortando emoções que surgiram como resultado de influência externa e expulsando sensações de desânimo, opressão, tristeza profunda ou irritação súbita que não tem origem natural. Traz equilíbrio às emoções, lucidez aos pensamentos e força à identidade de cada pessoa nesta casa. Que o inimigo não encontre mais lugar para inserir impulsos, feridas antigas, lembranças dolorosas ou percepções distorcidas que tentam roubar a paz. Restaura a forma como cada um se enxerga, fortalece a maneira como cada um enfrenta as situações e devolve o controle emocional que o mal tentou roubar. Espírito Santo, desfaz laços invisíveis formados por intenções contrárias, corta conexões espirituais que se abriram por fragilidades emocionais e remove marcas deixadas por rituais feitos para atingir esta família.
Que toda energia enviada com o propósito de gerar cansaço, indisposição, apatia espiritual, dificuldades financeiras ou atraso de projetos seja anulada completamente. Traz nova vitalidade ao ambiente, reacende a motivação nos corações, desperta novamente o desejo de avançar e substitui cada cansaço estranho por força renovada. Que cada gesto, cada palavra e cada decisão dentro desta casa seja influenciada somente pelo teu poder. Espírito Santo, firma agora a vitória sobre tudo aquilo que o inimigo tentou preparar para desestabilizar esta família. Que o que foi desfeito permaneça desfeito, que o que foi quebrado permaneça quebrado e que o que foi removido não encontre caminho de retorno. Sela esta casa com a tua autoridade e impede que qualquer estratégia volte a operar de maneira sorrateira. Traz proteção aos relacionamentos, preserva o ambiente emocional, fortalece o espírito de cada membro e estabelece um ciclo de paz que nenhuma obra espiritual contrária consegue romper. Que daqui para frente, tudo o que se levantar contra esta família caia por terra antes mesmo de tocar qualquer um de nós. Porque o teu poder sempre estará um passo à frente de qualquer intenção maligna. Espírito Santo, entra agora com autoridade absoluta nos lugares onde palavras contrárias foram lançadas para nos atingir, desfazendo cada sentença proferida com a intenção de gerar medo, insegurança, desequilíbrio emocional ou perturbação espiritual. Que tudo o que saiu da boca de alguém com o objetivo de destruir nossa estabilidade seja neutralizado antes de encontrar qualquer espaço dentro desta casa. Rompe frases malditas, desfaz declarações negativas, corta promessas de fracasso e silencia afirmações que buscavam colocar dúvida em nosso caminho. Que nenhuma vibração maligna permaneça circulando ao redor desta família e que este lar seja envolvido por uma atmosfera onde a tua voz prevalece acima de todas as outras. Espírito Santo, alcança o interior de cada coração e desfaz pensamentos que surgiram como resposta às palavras liberadas contra nós, limpando a mente de ideias plantadas por influência espiritual. Remove sentimentos de inadequação, rejeição, derrota, desvalorização ou medo que nasceram de frases carregadas de intenção maligna. Traz clareza à alma, devolve confiança à identidade e fortalece as emoções para que nenhum pensamento inserido pelo inimigo prospere dentro de nós. Que todo ataque verbal se torne sem efeito, perdendo qualquer força que tentou adquirir no momento em que foi lançado. Substitui as impressões sombrias por convicções sólidas e conscientes. Espírito Santo, rompe agora influências que se estabeleceram através de rituais direcionados a esta família, dissolvendo conexões espirituais criadas com o propósito de amarrar decisões, atrasar projetos ou destruir sonhos. Que tudo o que foi realizado em oculto, em silêncio ou em lugares carregados de energia nociva seja anulado pela tua intervenção. Passa sobre cada tentativa de bloqueio espiritual como um vento poderoso que desfaz estruturas malignas em segundos. Que nenhum feitiço, nenhuma invocação, nenhuma oferenda oculta e nenhuma maldição direcionada encontre caminho para permanecer em nossa rotina. Que tudo o que foi liberado para impedir avanços seja arrancado pela raiz. Espírito Santo, age também nas áreas onde ataques invisíveis tentaram operar, atingindo nossa saúde emocional, nossa disposição, nosso rendimento e nossa capacidade de concentrar, decidir e construir. Remove sensações estranhas que surgem sem explicação, como cansaço repentino, angústia inesperada, irritação sem causa, tristeza profunda e pressões internas que surgem do nada. Lava as emoções de cada membro desta família e estabelece equilíbrio onde havia instabilidade. Que tudo o que foi liberado para minar nossa força seja desfeito agora, devolvendo vitalidade, firmeza e clareza para enfrentar cada dia com segurança. Espírito Santo, desfaz laços criados por palavras que não ouvimos,
mas que foram direcionadas secretamente contra nós. Palavras que carregavam inveja, desejo de queda, comparação destrutiva, competição injusta ou animosidade oculta. Rompe essas amarras espirituais, desfaz o peso que elas tentaram colocar sobre nossos ombros e elimina qualquer influência emocional que elas provocaram. Que o coração de cada pessoa desta casa seja protegido de opiniões maliciosas, julgamentos escondidos ou ataques silenciosos que tentaram nos alcançar através das intenções de outras pessoas. Traz liberdade emocional, segurança interna e serenidade mental. Espírito Santo, sela agora este lar com a tua força para que tudo o que foi rompido permaneça rompido. Tudo o que foi quebrado permaneça quebrado, e tudo o que foi desfeito nunca mais encontre caminho para retornar. Levanta um escudo espiritual ao redor desta família, impedindo que novas palavras contrárias sejam absorvidas, que novas vibrações malignas se instalem ou que novas tentativas façam morada aqui. Consolida a paz, fortalece a estabilidade emocional, firma a confiança e estabelece um ambiente onde somente aquilo que vem de ti tem liberdade para permanecer. Que tudo aquilo que foi liberado para nos prejudicar caia por terra sem sobrevivência, porque a tua presença governa este lar com autoridade e poder. Espírito Santo, estende agora tua proteção sobre toda a linhagem que nasceu deste lar, alcançando passado, presente e futuro com a tua força, que interrompe ciclos malignos antes que eles se manifestem. Fecha portas que inimigos espirituais tentaram abrir ao longo das gerações, corta influências que queriam se repetir como padrão familiar e impede que marcas emocionais, traumas silenciosos ou fragilidades herdadas se tornem brechas para ataques futuros. Atravessa séculos de história com tua autoridade e elimina vestígios espirituais que tentaram sobreviver no sangue, na memória ou no comportamento de cada membro desta família. Que nada que tenha sido usado contra nossos antepassados encontre chão fértil nos que caminham hoje ou nos que virão amanhã. Espírito Santo, alcança aqueles que ainda nem nasceram, preparando o caminho para que cresçam livres de investidas espirituais que tentam se perpetuar por gerações. Rompe pactos feitos sem consciência, destrói elo oculto que tentou acompanhar a família com propósitos negativos e desfaz consequências de práticas que alguém, no passado, abriu sem entender as dimensões espirituais envolvidas. Tua presença é suficiente para interromper influências que tentaram passar de um nome para outro, de um coração para outro, de uma geração para outra. Que cada descendente desta casa caminhe sob luz, clareza e equilíbrio, blindado por uma cobertura que nenhum ataque maligno consegue ultrapassar. Espírito Santo, toca a memória familiar e cura lembranças profundas que serviram como ponto de entrada para instabilidades, medos, comportamentos repetitivos ou hábitos emocionais que não colaboram com a paz deste lar. Retira o peso de histórias mal resolvidas, quebra narrativas espirituais que se estendiam há anos e interrompe heranças invisíveis que tentavam gerar ciclos de perda, conflitos ou fracasso. Que tudo o que pertence ao passado seja tratado pela tua intervenção e que nenhuma impressão antiga tenha força para influenciar o futuro. Traz amadurecimento, sobriedade e força emocional para que cada membro desta família avance sem carregar marcas que não nasceram do teu propósito. Espírito Santo, cerca agora aqueles que convivem diariamente neste lar, protegendo cada passo, cada decisão e cada relacionamento de influências ocultas que tentam agir nas sombras. Afasta pessoas com intenções camufladas, corta vínculos espirituais negativos formados em momentos de fragilidade e impede que energias contrárias se aproximem da família. Que nenhuma relação contaminada, nenhuma amizade perigosa e nenhuma aproximação mal intencionada tenha acesso à nossa rotina. Coloca um muro,
entre esta casa e toda pessoa enviada com projeto de manipulação, desgaste emocional ou inserção de pensamentos destrutivos. Que cada membro desta casa seja guiado para conexões saudáveis e blindado contra alianças que carregam influências malignas. Espírito Santo, fortalece a identidade espiritual desta família para que nenhum ataque repetido consiga gerar raízes. Aumenta a percepção, a sabedoria e o discernimento de cada pessoa deste lar, permitindo que reconheçam de imediato qualquer comportamento, ambiente ou presença que indique ameaça espiritual. Dá maturidade para cortar influências antes que se consolidem e coragem para romper laços que tentam nos atingir de forma sutil. Que cada membro desta linhagem cresça consciente da força que carrega e da proteção que o Senhor estabelece. Que ninguém aqui seja enganado pelas estratégias do inimigo, nem tocado por armadilhas construídas no silêncio. Espírito Santo, sela definitivamente esta linhagem com tua autoridade, definindo que todos os descendentes desta família caminharão livres de obras espirituais malignas, protegidos de ataques que visam se repetir ao longo das gerações. Que o futuro seja limpo, que o presente seja firme e que o passado seja tratado pelo teu poder. Estabelece uma nova história, onde apenas aquilo que traz vida, força, equilíbrio e sabedoria tem permissão para permanecer. Que nenhuma maldição, nenhum ritual e nenhuma intenção contrária encontre herdeiro entre nós. A partir deste momento, declaramos esta família guardada, preservada e fortalecida sob a tua cobertura, onde nenhuma influência espiritual negativa encontra morada e onde tua presença governa cada geração. Espírito Santo, visita agora cada entrada espiritual desta casa e fecha completamente tudo aquilo que foi tocado por ataques invisíveis, brechas emocionais ou movimentos malignos disfarçados de situações comuns. Passa por portas que foram abertas em momentos de fragilidade, atravessa janelas espirituais que foram empurradas pela pressão de palavras contrárias e sela frestas criadas por desgastes silenciosos. Que toda abertura usada pelo inimigo para lançar perturbações, confusão, irritação, desânimo ou distanciamento seja encerrada pela tua autoridade. Que nenhum espírito de perturbação encontre mais caminho, que nenhuma influência contrária encontre passagem e que nenhuma força maligna tenha mais permissão para cruzar limites que pertencem somente à tua presença. Espírito Santo, percorre com cuidado cada espaço desta casa, onde portas foram abertas por desgaste emocional, cansaço excessivo, conflitos inesperados ou situações que mexeram com a sensibilidade dos que aqui vivem. Fecha pontos onde discussões abriram brechas, onde lágrimas criaram vulnerabilidades, onde palavras malditas enfraqueceram o ambiente e onde o inimigo tentou se infiltrar aproveitando momentos de fragilidade humana. Sela cada lugar com tua proteção, impedindo que o mal use novamente o que um dia encontrou aberto sem intenção. Que nenhum ataque encontre mais encaixe, que nenhuma influência estranha retorne e que a sensibilidade espiritual desta casa seja restaurada para identificar e fechar rapidamente qualquer porta que tente se reabrir. Espírito Santo, passa também pelas portas abertas através de visitas negativas, ambientes carregados, contatos espiritualmente contaminados ou objetos que trouxeram sensações de peso, desconforto ou confusão ao entrarem neste lar. Remove toda a energia absorvida, elimina toda a impressão deixada por presenças mal intencionadas e desfaz conexões criadas por aproximações que não vinham da tua vontade. Corta imediatamente vínculos que se formaram sem que percebêssemos, interações que abriram caminhos indesejados e impressões emocionais que se instalaram depois de encontros que deixaram marcas invisíveis. Que este ambiente seja purificado profundamente, sem deixar rastro de porta aberta por influência externa.
Espírito Santo, atinge agora portas abertas pela mente, pelo coração e pelas emoções desta família. Fecha acessos formados por pensamentos repetitivos de medo, ansiedade, insegurança ou tristeza que o inimigo tentou usar para entrar como se fossem corredores livres. Sela brechas criadas por memórias dolorosas, tentações insistentes, culpas antigas ou sentimentos que nasceram de comparações injustas. Restaura a força interior daqueles que abriram acesso emocional sem perceber e devolve a firmeza espiritual que estava enfraquecida por ataques constantes. Que nada que atua na alma tenha mais força para influenciar o espírito e que cada pessoa desta casa seja guardada por dentro e por fora. Espírito Santo, caminha agora pelos lugares onde portas espirituais foram abertas por terceiros. Pessoas que desejavam o mal, que direcionaram inveja, que liberaram palavras negativas ou que fizeram práticas contrárias ao que vem de ti. Anula toda ligação involuntária, desfaz toda permissão espiritual que alguém tentou criar sobre nós e encerra imediatamente toda obra enviada que dependia dessas aberturas para operar. Fecha o caminho por onde pensamentos estranhos chegaram, corta o trajeto por onde conflitos foram alimentados e interrompe o canal que energias malignas tentaram usar para provocar desgaste. Que esta casa seja completamente isolada de qualquer interferência lançada por outras pessoas. Espírito Santo, firma agora um selo espiritual sobre cada porta que já foi vulnerável um dia, para que nada, nem ninguém consiga reabri-la. Levanta um muro invisível ao redor desta casa, tornando impossível o acesso de qualquer força contrária. Que cada entrada física e espiritual seja guardada pelos teus olhos, protegida pela tua autoridade e sustentada pelo teu poder. Que o mal bata e não entre, tente e não avance, deseje e não alcance. Que daqui em diante este lar permaneça como território seguro, onde o inimigo não encontra espaço, não encontra brecha, não encontra passagem. A partir deste momento, toda porta aberta é fechada definitivamente pelo teu governo, e este lar vive sob uma proteção que não pode ser rompida. Espírito Santo, ilumina agora cada território oculto onde o inimigo tentou se esconder para agir em silêncio contra esta casa. Derrama luz sobre lugares onde influências contrárias se camuflaram, onde pensamentos estranhos surgiram sem origem aparente, e onde tensões espirituais tentaram se instalar longe da nossa percepção. Revela o que foi colocado em segredo, o que foi direcionado nas sombras e o que tentou se mover sem ser percebido. Que nada permaneça encoberto diante da tua presença. Que toda ação oculta seja exposta, toda intenção sombria seja revelada e toda movimentação espiritual contrária seja trazida à superfície para ser removida. Que nenhum ataque escondido consiga sobreviver ao impacto da tua revelação. Espírito Santo, revela objetos que foram manipulados, palavras que foram liberadas secretamente, gestos que carregavam intenção maliciosa e presenças que vieram até este lar apenas para abrir portas indesejadas. Mostra tudo aquilo que passou despercebido, desde influências externas até sinais espirituais ignorados pela pressa do dia a dia. Exponha conexões perigosas, ambientes que deixaram marcas espirituais negativas e pessoas que se aproximaram com intenções escondidas. Que nenhum elemento, por menor que pareça, permaneça oculto. A tua luz precisa alcançar tudo aquilo que o mal tentou usar para ter acesso a esta casa. Espírito Santo, toca agora na mente e traz à consciência tudo o que foi implantado de forma imperceptível para gerar medo, insegurança ou confusão. Mostra pensamentos que não nasceram de nós, mas que vieram como flechas emocionais enviadas para afetar nossa estabilidade. Exponha sentimentos que surgiram sem motivo
ideias pessimistas que tentaram entrar como verdade e dúvidas que se instalaram sem explicação lógica. Que tudo isso seja revelado para que possamos identificar, rejeitar e remover qualquer influência que não pertença à tua vontade. Que a mente de cada membro desta família seja clareada como a luz da manhã, sem espaço para enganos. Espírito Santo, revela também ambientes espirituais que foram afetados sem que percebêssemos. Lugares desta casa onde a paz enfraqueceu, onde o silêncio ficou pesado, onde as conversas se tornaram tensas ou onde a tranquilidade foi substituída por inquietação repentina. Mostra onde o inimigo tentou se aproximar durante noites turbulentas, dias cansativos ou momentos inesperados. Exponha contaminações espirituais que chegaram por visitas, contatos, influências externas ou situações que passaram despercebidas. Que nenhum ponto desta casa permaneça vulnerável e que tudo o que estiver escondido venha à tona diante da tua presença. Espírito Santo, revela ainda o que foi lançado à distância, palavras contrárias ditas longe daqui, ações realizadas em segredo, sentimentos liberados por pessoas que carregam inveja, competição, raiva ou desejo de queda. Exponha tudo o que se moveu espiritualmente de fora para dentro. Mostra de onde veio o ataque, como tentaram nos alcançar e por qual caminho espiritual tentaram entrar. Que tudo seja desmascarado, para que cada raiz seja arrancada e nenhuma obra consiga se sustentar no oculto. Que a verdade prevaleça onde antes havia silêncio e que a revelação traga força, discernimento e autoridade para confrontar o que tentava operar sem ser visto. Espírito Santo, após revelar o que estava escondido, elimina completamente tudo o que foi descoberto, removendo influências maliciosas, cortando conexões indesejadas e dissipando presenças que perderam a capacidade de permanecer após serem expostas pela tua luz. Que a revelação seja seguida de limpeza, que a limpeza seja seguida de libertação e que a libertação seja seguida de paz profunda. Que esta casa permaneça transparente diante da tua presença, livre de estratégias ocultas e impenetrável a qualquer obra que dependa da escuridão para existir. Que tudo o que o mal tentou esconder seja revelado, confrontado e anulado definitivamente. Porque onde tu brilha, nada que pertence às trevas consegue sobreviver. Espírito Santo, devolve agora a paz que foi retirada desta casa por ataques espirituais que entraram sorrateiros, causando inquietações que ninguém conseguia explicar. Restaura o silêncio que antes confortava, a serenidade que antes preenchia o ambiente e a leveza que antes tornava cada dia mais simples de viver. Remove o peso atmosférico que se instalou como nuvem escura, desfaz o aperto que tentava se manter em alguns cômodos e quebra a sensação de vigilância espiritual que rondava esta família. Que a tua presença apague completamente os rastros deixados por obras contrárias, substituindo cada perturbação por um descanso profundo que toca alma, mente e coração. Que a paz, uma vez perdida, retorne multiplicada. Espírito Santo, alcança conversas que se tornaram tensas sem motivo, relacionamentos que começaram a oscilar sem explicação e sentimentos que foram machucados por influências que não vinham de nós. Cura a comunicação desgastada, restabelece o carinho afetado, corrige percepções mal interpretadas e limpa o ar espiritual que parecia cheio de irritação, ruídos e ressentimentos inesperados. Que o ambiente desta casa seja restaurado por dentro, removendo todo o clima de conflito sutil que surgiu sem causa concreta. Que cada palavra dita aqui volte a carregar calma, respeito e sensibilidade e que a harmonia volte a ocupar o lugar que foi tomado pela perturbação. Espírito Santo, toca o descanso de cada membro desta casa, removendo noites mal dormidas, pensamentos acelerados, sonhos perturbadores e sensações estranhas que surgiam quando a escuridão chegava.
Interrompe ataques noturnos, corta inquietações que surgiam ao deitar e elimina o ciclo de fadiga que tentava se prolongar de maneira anormal. Devolve o sono renovador, restaura a paz da madrugada e traz proteção espiritual que envolve cada ambiente quando a noite cai. Que este lar volte a ser lugar de repouso, não de batalha. Que a noite volte a ser tempo de renovo, não de desgaste. Espírito Santo, restaura também a paz interior daqueles que foram emocionalmente abalados por ataques espirituais contínuos, tocando sentimentos que ficaram frágeis, áreas que foram desgastadas e pensamentos que perderam o equilíbrio. Remove o medo oculto que tentava crescer, elimina a ansiedade que vinha como pressão no peito, desfaz a tristeza sem explicação e cura o cansaço emocional profundo que tentava se instalar como rotina. Reorganiza cada emoção atingida e devolve o controle interno que o inimigo tentou roubar. Que cada pessoa desta casa volte a respirar com alívio, sentindo-se novamente segura por dentro e por fora. Espírito Santo, alcança agora o ambiente espiritual da casa, quebrando a influência invisível que tentava retirar a paz através de objetos, visitas, palavras, energias ou presenças que não pertenciam a este lar. Purifica cada cômodo, desde os lugares mais movimentados até os cantos esquecidos, removendo marcas espirituais deixadas pela presença de pessoas que carregavam intenções negativas ou atmosferas carregadas. Que nenhum traço do que foi enviado permaneça. Traz ar fresco espiritual, traz luz onde havia opressão, traz limpeza onde havia peso e traz ordem onde havia confusão. Que a casa inteira seja reconsagrada à tua presença. Espírito Santo, consolida esta paz para que ela permaneça de modo inabalável, impedindo que futuras tentativas do mal encontrem brechas para retornar. Sela o ambiente com tua autoridade, firma um muro espiritual ao redor desta família e estabelece uma atmosfera permanente de tranquilidade. Que a paz seja tão profunda que se torne notável para todos que entrarem aqui, que ela permaneça mesmo em dias difíceis, mesmo em momentos desafiadores e mesmo quando pressões externas tentarem surgir. Que este lar seja conhecido como espaço de descanso, refúgio e proteção, onde nenhuma obra espiritual negativa consegue permanecer, porque a tua presença sustenta e guarda cada pessoa que vive neste lugar. Espírito Santo, neutraliza agora cada palavra lançada contra esta casa com intenção de provocar divisão, desgaste, tristeza repentina ou confusão emocional. Que tudo aquilo que foi dito nas sombras, sussurrado com inveja ou declarado com desejo de destruição, se quebre antes de tocar qualquer membro desta família. Cancela frases que carregavam veneno emocional, corta sentenças ditas em momentos de raiva, anula declarações maliciosas que tentaram atingir relacionamentos e desfaz completamente palavras liberadas com o intuito de gerar fracasso. Que cada expressão contrária perca força, que cada julgamento mal intencionado seja invalidado e que cada desejo de queda seja devolvido ao nada. Onde o teu poder age, nenhuma palavra negativa permanece ativa. Espírito Santo, interrompe a ação de rituais feitos com propósito de afetar este lar, dissolvendo oferendas, invocações, votos secretos e práticas ocultas que tentaram ser sustentadas espiritualmente para gerar desordem, doença, medo ou desgaste contínuo. Desfaz a estrutura desses rituais como quem derruba muralhas que pareciam intransponíveis. Que aquilo que foi preparado em silêncio perca o vínculo. Que aquilo que foi consagrado ao mal seja desfeito e que tudo o que foi direcionado espiritualmente contra esta família desapareça completamente diante da tua presença. Que nenhuma obra contrária encontre mais caminho para operar e que cada tentativa do inimigo seja fragmentada sem sobrevivência. Espírito Santo, corta agora toda vibração negativa enviada contra este lar.
energias carregadas por inveja, ressentimento, disputa, ciúme, rejeição ou desejo de ruína. Dissipa influências que chegaram como peso nos ombros, como cansaço sem causa, como irritação repentina, como medo inexplicável ou como clima de tensão constante. Que nada dessa atmosfera permaneça ativo. Substitui o peso por leveza, a tensão por serenidade, a inquietação por descanso e a opressão por clareza espiritual. Que cada canto desta casa seja livre de qualquer vibração enviada por mãos, palavras ou práticas maliciosas. Espírito Santo, protege com autoridade cada membro desta família contra o impacto emocional de palavras contrárias, impedindo que elas se transformem em pensamentos repetitivos, inseguranças internas ou sensações de incapaz. Rompe imediatamente a influência emocional das críticas injustas, das maldições pronunciadas, das comparações desleais e dos decretos que tentaram impedir avanços. Fortalece a mente de cada pessoa deste lar, criando dentro delas um escudo espiritual que impede a entrada de qualquer sinal negativo. Que cada coração seja preservado de feridas invisíveis e de dores criadas por expressões carregadas de intenção maligna. Espírito Santo, alcança agora áreas afetadas por rituais ou palavras liberadas há muito tempo, limpando camadas espirituais que foram acumuladas no ambiente e trazendo purificação profunda, onde antigas marcas tentaram permanecer. Remove toda a repercussão deixada por ataques que ocorreram antes da consciência espiritual desta família. Liberta a casa de memórias energéticas que não pertencem mais a este lugar e elimina qualquer sensação estranha que tentava sobreviver como rastro de práticas passadas. Que a limpeza espiritual seja tão abrangente que nenhum vestígio permaneça e que este lar seja restaurado em sua totalidade. Espírito Santo, sela este ambiente com tua autoridade para que nenhuma palavra contrária volte a germinar, nenhum ritual volte a se conectar e nenhuma energia negativa encontre espaço para retornar. Cria ao redor desta casa um campo espiritual protegido, onde somente o que vem de ti tem permissão para permanecer. Declara anulada toda obra contrária, destruída toda tentativa de influência maligna e encerrado todo ciclo de palavras lançadas ou rituais praticados contra esta família. A partir de agora, que a paz seja constante, que a proteção seja sólida e que o ambiente desta casa permaneça purificado, guardado e preservado pelo teu poder que nunca falha. Espírito Santo, entra agora na profundidade desta casa para romper ciclos que surgiram como resultado de ataques espirituais silenciosos, repetindo padrões de desgaste, atrasos, conflitos repentinos e emoções que oscilam sem motivo aparente. Que tudo aquilo que se repete como um círculo vicioso seja quebrado pela raiz. Pensamentos que voltam sempre no mesmo ponto, sentimentos que insistem em ferir, circunstâncias que retornam como se fossem programadas para provocar queda. Anula mecanismos espirituais que foram ativados contra nós. Desfaz correntes invisíveis que tentaram ditar comportamentos e destrói estruturas malignas que se alimentavam de nossa vulnerabilidade. Que nenhum ciclo negativo permaneça de pé diante do teu mover. Espírito Santo, toca áreas que ficaram presas em rotinas emocionais desgastantes, momentos em que a família parecia avançar e, de repente, algo inexplicável interrompia o progresso, trazendo sensação de estagnação, fracasso iminente ou retrocesso constante. Corta essa repetição espiritual que tentava impedir crescimento e impede que forças contrárias encontrem novamente espaço para reiniciar o que já havia sido vencido. Reordena o tempo desta casa, realinha o ritmo da nossa caminhada e dá força para que nenhum obstáculo espiritual tenha permissão de se reconstruir. Que tudo aquilo que paralisava, atrasava ou desviava se quebre definitivamente.
Espírito Santo, alcança também os ciclos internos, emoções que se acendem e se apagam como se fossem controladas por mãos invisíveis. Quebra a sequência de tristeza repentina, irritação injustificável, medo que surge sem causa, angústia que aparece na alma, ansiedade que invade sem aviso e cansaço que pesa como se tivesse origem espiritual. Remove cada sensação que se repetia com intenção de fragilizar, cada queda emocional que acompanhava determinados horários, dias ou situações, e cada oscilação que parecia surgir do nada. Estabiliza o coração desta família e fortalece o emocional de cada pessoa que vive aqui. Espírito Santo, rompe também ciclos financeiros que foram atingidos por investidas invisíveis. Quebra padrões de perdas frequentes, portas que se fecham sem explicação, projetos que emperram no último instante e oportunidades que evaporam de maneira estranha. Corta toda a influência espiritual que interfere no sustento, que bloqueia crescimento material ou que tenta criar um histórico de frustração no ambiente financeiro desta casa. Que a prosperidade deixe de ser interrompida e que o ciclo de dificuldades repetitivas seja encerrado de uma vez por todas. Restabelece caminhos, abre novas possibilidades e firma esta família em terreno seguro. Espírito Santo, atinge agora ciclos relacionais que foram afetados por ataques espirituais sutis. Rompe discórdias que se repetem sempre pelos mesmos motivos. Remove tensões que voltam em momentos específicos, corta ressentimentos que ressurgem mesmo após serem resolvidos e elimina influências espirituais que tentavam manipular emoções entre os membros desta casa. Restaura a comunicação, fortalece a unidade e impede que o inimigo use gatilhos para reacender feridas que já deveriam estar curadas. Que cada relacionamento aqui dentro caminhe em direção ao amadurecimento, sem interferências espirituais que tentem provocar rupturas periódicas. Espírito Santo, consolida agora a quebra definitiva de todos esses ciclos malignos e sela esta casa para que nada do que foi rompido volte a se estabelecer. Coloca uma proteção permanente sobre cada área vulnerável, impedindo que ataques invisíveis encontrem fundamento, espaço ou justificativa para retornar. Que os ciclos de dor se transformem em trajetórias de vitória, os ciclos de perda se tornem caminhos de conquista e os ciclos de perturbação deem lugar à paz contínua. Estabelece um novo tempo, onde tudo aquilo que tentava se repetir como estratégia espiritual seja substituído por estabilidade, crescimento e força. Que esta casa viva em linha reta, sem retrocessos espirituais, porque o teu poder agora governa cada detalhe do nosso caminho. Espírito Santo, ergue agora sobre esta casa um muro espiritual intransponível, um escudo que nenhuma investida maligna consiga atravessar. Uma barreira tão sólida que todo espírito contrário encontre resistência absoluta antes mesmo de tentar se aproximar. Sela cada entrada física e espiritual deste lar com tua autoridade, impedindo que ataques que antes encontravam brechas agora tenham qualquer acesso. Que portas usadas pelo inimigo sejam trancadas de forma definitiva, que janelas espirituais sejam bloqueadas contra influências externas e que passagens ocultas sejam fechadas para sempre. Que esta casa viva sob uma blindagem permanente que repele todo o mal antes mesmo de ser percebido. Espírito Santo, fortalece a percepção espiritual dos que vivem neste lar, permitindo que reconheçam sinais de ataque antes que eles ganhem força, que identifiquem movimentos malignos enquanto ainda são tentativas e que tenham sabedoria para fechar rapidamente qualquer espaço que o inimigo tente usar. Desperta discernimento profundo para interpretar sonhos, pressentimentos, mudanças no ambiente e comportamentos que revelam a aproximação de algo negativo. Que nenhum ataque futuro consiga agir sem ser imediatamente detectado e confrontado. Que esta casa nunca mais seja surpreendida
por investidas sorrateiras. Espírito Santo, cobre cada ambiente desta casa com tua presença protetora, desde os lugares mais movimentados até os cantos onde ninguém costuma entrar. Que cada cômodo carregue tua atmosfera, que cada parede mantenha tua luz e que cada espaço reflita a paz que só existe onde tu reinas. Purifica o ar, reforça o ambiente espiritual e expulsa qualquer sombra que tente se infiltrar. Que hábitos, palavras, comportamentos e decisões desta família estejam alinhados com tua presença, para que não haja brechas para futuras influências malignas. Sela esta casa como território sagrado, onde somente o que vem de ti prospera. Espírito Santo, alcança também as emoções de cada membro desta família, criando uma proteção interna que o inimigo não consiga manipular. Traz estabilidade emocional, que não permita ataques à mente, impedindo que sentimentos invasivos, pensamentos negativos, pressões estranhas ou medos repentinos encontrem espaço para se alojar. Restaura áreas frágeis, fortalece identidades abaladas e cura lembranças que foram abertas por ataques anteriores. Que o coração de cada pessoa desta casa se torne firme como rocha diante de qualquer investida, protegido por dentro e por fora. Espírito Santo, sela os caminhos desta família, guardando o que eles fazem, onde eles vão, com quem falam e o que decidem. Protege o trabalho, os relacionamentos, os projetos, as oportunidades e cada plano que está sendo construído. Que nenhuma força espiritual consiga interferir na jornada desta família, seja atrapalhando decisões, atrasando conquistas ou criando obstáculos invisíveis. Acompanha cada passo que eles dão fora de casa, blindando-os contra ataques direcionados a partir do exterior. Que a proteção não seja apenas sobre o lar, mas sobre toda a vida que flui a partir dele. Espírito Santo, estabelece agora uma cobertura espiritual que permanecerá firme, mesmo quando esta família estiver descansando, trabalhando, viajando ou enfrentando momentos difíceis. Que nenhuma obra enviada para o futuro encontre destino. Que nenhum ritual lançado à distância tenha efeito. Que nenhuma palavra contrária dita em segredo consiga romper a barreira que o Senhor coloca ao redor desta casa. Sela este lar por completo, portas, janelas, mentes, emoções, relacionamentos e caminhos. Que esta proteção seja permanente, poderosa e incansável, transformando esta casa em um território onde o mal nunca encontra lugar, porque tua autoridade governa tudo o que somos e tudo o que temos. Espírito Santo, entra agora nos lugares mais profundos desta casa e toca tudo aquilo que foi danificado pelas obras malignas lançadas contra esta família. Visita áreas emocionais que ficaram fragilizadas, reconstruindo o que foi quebrado pelo impacto de palavras contrárias, rituais ocultos e intenções malignas direcionadas ao nosso nome. Passa por dentro de cada coração que sentiu medo sem explicação, tristeza repentina ou peso espiritual que ninguém sabia de onde vinha. Restaura a leveza que foi roubada, renova a alegria que ficou abafada e devolve a segurança interior que o inimigo tentou arrancar. Que tudo aquilo que foi afetado por macumbaria seja imediatamente restaurado pela tua presença. Espírito Santo, reordena pensamentos que foram atingidos por investidas espirituais, removendo confusão mental, dispersão constante, ideias negativas repetitivas e inseguranças que cresceram sem motivo. Que a mente desta família seja limpa de influências que tentaram minar concentração, prejudicar decisões, alimentar distrações espirituais ou provocar desânimo prolongado. Restabelece a harmonia dos pensamentos, devolve clareza nas escolhas e restaura o discernimento que ficou enfraquecido. Que toda perturbação mental gerada por obras contrárias seja completamente removida, permitindo que cada pessoa desta casa pense com equilíbrio e paz. Espírito Santo,
Alcança agora as emoções que foram furadas por ataques espirituais contínuos, sentimentos que foram adoecidos, percepções que ficaram distorcidas, feridas internas que se abriram sem causa aparente. Cura sensações de rejeição, desconforto, ansiedade e insegurança que surgiram como reação à influência espiritual que tentava se instalar. Remove raízes de angústia que se aprofundaram, dissolve ressentimentos que não pertenciam a esta família e elimina dores silenciosas que tentavam se repetir no interior de cada pessoa. Restaura a sensibilidade emocional, fortalece o coração e devolve estabilidade onde havia caos. Espírito Santo, visita também os relacionamentos desta casa e cura conexões que foram abaladas por macumbaria, direcionada para dividir, ferir, provocar brigas, instalar irritações súbitas ou criar distâncias inexplicáveis. Que cada laço afetivo seja restaurado pela tua presença. Remove influências que tentaram soprar mentiras entre os membros da família. Desfaz percepções erradas. Cura palavras ditas sob influência espiritual e reconstrói vínculos que ficaram frágeis. Que o amor seja fortalecido onde tentaram colocar frieza, que o respeito seja ampliado onde tentaram plantar desprezo e que a união seja firmada onde tentaram plantar ruptura. Espírito Santo, toca também a vida física desta família, removendo sintomas que apareceram como reflexo de ataques espirituais, cansaço sem explicação, peso no corpo, dores repentinas, falta de energia, sono irregular ou sensações de mal-estar que surgiam do nada. Que toda repercussão espiritual que afetou o corpo seja eliminada. Sopra cura sobre cada sistema físico, fortalece a resistência, restaura o vigor e devolve vitalidade aos que foram afetados por tentativas malignas de enfraquecimento. Que nenhum efeito espiritual permaneça influenciando a saúde de quem mora neste lar. Espírito Santo, depois de restaurar tudo o que foi atacado, sela cada área com a tua autoridade, para que nada volte a ser quebrado, ferido ou contaminado novamente. Que o que foi curado permaneça curado, que o que foi reconstruído permaneça firme e que o que foi restaurado não volte a sofrer interferência. Estabelece uma estabilidade que não seja abalada por nenhuma obra contrária e traz paz profunda para que esta família perceba claramente a diferença entre o tempo do ataque e o tempo da restauração. Que cada pessoa neste lar sinta novamente força, coragem, vigor e esperança, porque tudo aquilo que foi afetado agora está íntegro pela tua presença. Espírito Santo, estabelece agora a vitória completa e absoluta sobre tudo o que se levantou espiritualmente contra esta casa, encerrando batalhas antigas, rompendo ataques recentes e colocando tua autoridade como selo permanente sobre este lar. Que cada destruição realizada nesta oração permaneça definitiva, que nenhuma obra do mal reencontre sustentação e que toda tentativa do inimigo de se reorganizar seja frustrada antes mesmo de começar. Firma teu domínio sobre cada ambiente, cada pessoa e cada área desta família, estabelecendo uma proteção que não pode ser quebrada. Que o que antes era alvo de opressão, agora se torne símbolo de vitória. Espírito Santo, confirma com tua presença tudo o que foi conquistado espiritualmente hoje. Acalma o que estava inquieto, estabiliza o que estava abalado, fortalece o que estava fragilizado e amplia a proteção que envolveu este lar durante toda a oração. Que a transformação vivida aqui alcance conversas, relacionamentos, decisões, emoções e percepções. Que cada pessoa desta família sinta o peso da libertação e a leveza da paz que agora repousa sobre este lugar. Que a vitória não seja apenas espiritual, mas visível nos dias, nas atitudes e na atmosfera deste lar.
Espírito Santo, sela também as portas espirituais que foram fechadas, impedindo que o inimigo tente retornar por caminhos antigos. Bloqueia acessos que já foram usados, neutraliza rotas de ataque, interrompe movimentações espirituais que tentavam se aproximar durante noites silenciosas ou dias cansativos. Que a proteção que agora repousa sobre esta casa se mantenha constante, sólida e impenetrável. Que toda proximidade do mal seja repelida imediatamente e que este lar seja reconhecido no mundo espiritual como território inacessível para forças contrárias. Espírito Santo, firma uma paz profunda que não depende de circunstâncias externas, mas de tua presença contínua. Que cada membro desta família sinta descanso interior, serenidade na alma e alívio no coração. Remove marcas deixadas por meses ou anos de ataques, substitui dores antigas por força renovada e transforma memórias espirituais de batalha em testemunhos de libertação. Que a paz se torne parte da rotina desta casa, acompanhando cada amanhecer, cada noite e cada decisão. Que nada roube aquilo que o Senhor restituiu. Espírito Santo, libera um novo tempo sobre esta casa. Um tempo de portas abertas, de caminhos livres, de emoções equilibradas e de esperança fortalecida. Que o fluxo de bênçãos não seja interrompido por interferências espirituais, que oportunidades se alinhem, que a alegria retorne com intensidade e que cada área antes afetada encontre agora expansão, cura e prosperidade. Tira o peso que foi colocado pela batalha, remove qualquer resquício de opressão e estabelece um ambiente de clareza, direção e crescimento. Que este lar viva dias maiores que os anteriores, porque tua presença transformou cada detalhe. Espírito Santo, finalizando esta oração, coloco diante de ti tudo o que foi dito, feito, quebrado e reconstruído neste momento. Que cada palavra permaneça selada pelo teu poder, que cada proteção se mantenha firme e que cada libertação continue ativa. Que nenhum ataque volte, nenhuma estratégia ressuscite e nenhuma obra maligna reencontre vida neste lar. Guarda esta família, preserva este ambiente e firma estas vitórias como parte permanente da história desta casa. Que daqui em diante a paz governe, a proteção permaneça e a tua presença seja sentida de maneira contínua. Em nome do Senhor Jesus Cristo, agradeço esta oportunidade. Amém. Ao chegarmos ao fim desta oração, podemos sentir com clareza que algo foi profundamente transformado dentro deste lar. A presença do Espírito Santo percorreu cada canto, fechou portas vulneráveis, restaurou áreas feridas, quebrou ciclos ocultos e consolidou vitória absoluta sobre toda obra de feitiçaria e macumbaria que tentava operar contra sua família. O peso espiritual que antes pressionava agora se desfaz como névoa diante do vento, e o que permanece é uma atmosfera de paz, segurança e equilíbrio. O que estava abalado foi restaurado, o que estava oculto foi revelado, e o que tentava se levantar foi completamente destruído. E daqui para frente, você não caminha mais sozinho. O Espírito Santo assumiu o governo deste lar. Meu amigo e minha amiga, se esta oração falou ao seu coração e você deseja aprofundar ainda mais sua caminhada espiritual, existe um material especial preparado para fortalecer sua fé. Um e-book completo sobre o Espírito Santo que pode edificar ainda mais sua vida e ajudar este canal a continuar produzindo conteúdo como este. O link deste e-book encontra-se no primeiro comentário fixado neste vídeo. Se este vídeo te abençoou, deixe seu like, inscreva-se no canal e ative o sininho para receber nossas próximas orações. Compartilhe também seu pedido nos comentários. Queremos orar por você. Que Deus derrame bênçãos abundantes sobre sua vida. Até o próximo vídeo.